Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu faço Medicina na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim fazer a parte 2 do vídeo Dicas e Estratégias de Estudo, né? Que eu já lancei um aqui no canal, se você não viu, você vai lá, assiste. Bom, e hoje eu vou falar de coisas, gente, que eu tinha medo e eu não quero que vocês tenham, porque isso é muito prejudicial. Atrasa o processo, né, de você ser aprovado, de você passar a conseguir bons rendimentos. E o primeiro dele é não tenha medo de revisar. Muitas vezes a gente tem medo de fazer revisão porque a gente fica com medo de voltar na matéria e não tá sabendo mais. Então, às vezes, você estudou uma matéria lindamente, sei lá, uma matéria de biologia, você foi lá e estudou plantas, né? Aquele tanto de nome difícil, mas você decorou tudo, você aprendeu tudo, você tá sabendo tudo, fez os exercícios, acertou. Nossa, eu tô demais, né? Tô demais, arrasando. E aí passa um mês, né? Você tem que voltar na matéria, senão você vai esquecer. Aí passa um mês, você vai revisar. E aí você fica com medo de revisar. E você fala assim, ah não, vou deixar, né, no dia da prova. Tenho certeza que eu vou lembrar, ó, minha cabeça não vai me abandonar, minha memória não vai falhar. E eu vou lembrar, vou deixar isso, porque vai que eu revise e não lembre das coisas. Gente, não faça isso. Eu tinha muito medo de fazer isso também. Às vezes eu estudava uma matéria, fazia os exercícios, acertava tudo e aí não voltava nessa matéria depois, porque eu ficava com medo de eu ter esquecido a matéria e ter que estudar tudo de novo. E uma coisa que eu aprendi, né, ao longo aí da carreira acadêmica é que a gente não pode ter medo de revisar. Poxa, se eu já estudei ciclo menstrual e eu não tô lembrando de ciclo menstrual, se eu vou revisar e vejo que eu não sei, eu vou ter que estudar de novo, eu vou ter que ler de novo. Só que como eu já li uma vez, a minha segunda leitura vai ser muito mais rápida, muito mais dinâmica, porque eu vou lembrar das coisas. Assim, às vezes eu vou lembrar de poucas coisas, mas eu vou lembrar de alguma coisa. Então, assim, não tenha medo de revisar. Se você for revisar e viu que você não tá lembrando, considere isso algo positivo, porque você tá tendo tempo de revisar e de relembrar aquilo de novo antes de chegar na prova. Então, antes de cair aquilo na prova, você já tá revisando pela segunda vez, você tá vendo aquela matéria de novo. Então, isso é algo positivo revisar. Quando você não sabe e você revisa, é algo positivo também. Bom, outra coisa, gente, é não tenha medo de ver o que você errou. Às vezes você vai lá no simulado, você vê que você errou aquele tanto de questão, né? Matemática. Nossa senhora, errei metade da prova. E aí você fica com medo de ir lá e ver as questões que você errou. Você fica com medo de se frustrar, de ficar triste. Nossa, gente, eu não quero nem ver esse simulado. Eu vou rasgar ele aqui, ou então vou dobrar ele, vou colocar na minha gaveta e não quero ver nem morta esse simulado, não quero ver mais. E aí a pessoa toma birra, deixa o simulado de lá, não vê as questões que errou, não vê o que ela não está sabendo, não vê o que ela está deficiente. Aí chega lá na hora da prova e ela erra a mesma coisa. Sendo que o quê? Se ela errou no simulado, ela tem a oportunidade de revisar aquela questão, ver o que ela não está sabendo, voltar na matéria, aprender aquilo efetivamente e falar, poxa, agora eu sei. Se cair essa questão de novo no simulado, eu vou acertar? Agora eu vou. Porque você voltou naquela questão que você não sabia e você revisou ela. Então não tenha medo de ver os exercícios, de ver o que você errou. Isso é algo positivo. Nossa, se você errou, que bom que você errou no simulado, que bom que você errou na apostila. Volta lá, aprende aquilo para você não errar aquilo no dia da prova. Bom, desse jeito, gente, vocês vão aprender mais. Sério, testa e depois me conta. E outra coisa que eu fazia muito era separar metas e objetivos, né? Eu já falei bastante isso aqui no canal. E eu não separava por hora. Gente, eu tenho birra disso, de você falar 1 hora para matemática. Você faz aquele cronograma bonitinho? Gente, eu não gosto daquilo. Assim, não gosto desse jeito, né? Daquele cronograma com o horário. Aí, assim, de 7 às 8 horas da manhã, matemática. De 8 às 9 horas da manhã, biologia. De 10 às 11 horas da noite, física. Gente, nenhum dia vai ser igual ao outro. Tem dia que você vai estudar, sei lá, cinemática. Não, mas tá difícil aqui em casa, que tem um motoqueiro que tá passando aqui perto, né, fazendo esse barulho. Mas vocês me desculpem. Então, continuando. Tem um dia que vai acontecer que o quê? Você vai estudar cinemática. E cinemática você tem dificuldade. Então, você vai gastar ali, sei lá, você vai gastar 3, 4 horas lendo a matéria e fazendo o exercício.
E outro dia você vai estudar outra matéria de física, por exemplo, leis de Newton, que você tem facilidade, você vai gastar 1 hora e meia. E ok por isso. A gente tem facilidade, a gente tem dificuldade em certas matérias mesmo, não é tudo igual. Então, quando você coloca lá 1 hora para física e você consegue fazer em 1 hora leis de Newton, mas não consegue no outro dia fazer em 1 hora cinemática, né, sei lá, alguma matéria de cinemática, aí você se frustra, você fica assim, nossa, eu sou um lixo, né? No outro dia eu consegui estudar, em 1 hora a matéria que eu tinha que estudar, nesse dia eu não consegui estudar. Então, assim, você se sente mal, você fica se martirizando. Toda hora, eu pelo menos ficava olhando no relógio, nossa, já passou 30 minutos e eu ainda não cheguei nem na metade da matéria, o que eu vou fazer? Aí eu olhava, nossa, 10 minutos pra acabar e ainda não cheguei nos exercícios, só tô lendo a matéria e tentando aprender. Isso me dava uma ansiedade muito grande. Então, se tem uma dica que eu posso dar aqui pra vocês, é estabeleça só os objetivos. Poxa, segunda-feira eu vou estudar matemática, redação e história. Gente, se você vai gastar, e a matéria que você vai estudar, obviamente, você tem que separar. Se você vai gastar 2 horas com matemática e 3 horas para história, ok, é de acordo com o que você tem dificuldade, o que você tem facilidade. E aí, se você estabelece os horários, nossa, o que não pode acontecer também é você ter dificuldade numa matéria e ficar nela o dia todo. Aí também não dá. Então, por exemplo, você tem dificuldade em matemática e você passa o dia todo só em matemática, porque a Ana me deu a dica para eu não colocar horário. Não é isso. Tudo tem que ter um equilíbrio. A partir de certa hora, estudando a mesma matéria, você não vai conseguir mais ser produtivo naquela matéria. Então, assim, estabeleça um limite também, né? Poxa, não tô conseguindo mais render, não tô conseguindo mais prestar atenção aqui no que tá sendo falado, não tô conseguindo mais fazer os exercícios, às vezes é momento de parar, passar para outra matéria, outro dia você continua. Mas o que eu tô chamando a atenção aqui é que às vezes a gente fica preso ao tempo e isso não deu certo comigo. Então eu ficava ansiosa para saber se o tempo já tava acabando, se já era tempo de eu passar para a próxima matéria. Às vezes eu tava começando a entender a matéria e tinha que passar para a próxima porque o tempo acabou. Então o que eu gostava era de cumprir objetivos, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter um conhecimento de você mesmo para você fazer isso, tá? Mas o que eu gostava, eu e uma amiga, Laura, da faculdade, que hoje também tá na faculdade de medicina, a gente fazia isso, a gente não se prendia a tempo, a gente se prendia só aos objetivos. Bom, uma coisa também que eu quero falar aqui, gente, de dicas, né, e estratégias de estudo, é para você não ficar esperando reconhecimento. Então, assim, gente, não fique esperando o reconhecimento dos outros, porque às vezes esse reconhecimento não vai vir. E às vezes a gente fica lá estudando o dia todo, a noite toda, achando, né, que os nossos pais vão perceber isso, que alguém da nossa família, o nosso amigo vai ver, vai nos elogiar, vai dar parabéns. E às vezes esse reconhecimento não vem, e a gente se frustra, fica triste. E pelo menos aqui em casa, dificilmente esse reconhecimento vinha, porque, tipo, meus pais, eles pensam muito que isso é muito, assim, da minha obrigação, né? Se eu não trabalho, se eu tô só estudando, que eu tenho que estudar mesmo. Então, eles acham ok. Mas o que eu fico triste, às vezes, é que quando você tá estudando, beleza. Agora, quando você não tá estudando, vem cobrar isso de você. Nossa, hoje você não estudou, o que você tá vendo TV, o que você tá assistindo filme? Então, assim, eu parei de ligar pra isso, sabe? Eu parei de ligar. Então, assim, não fica esperando que você, às vezes, vai tirar uma nota boa no simulado, que você vai tirar uma boa nota na redação, e as pessoas super vão reconhecer isso. Até porque elas não sabem da nossa realidade, né? Elas não sabem do que a gente passa no cursinho, de como que é sofrido pra conseguir 800 de média na redação. Para como que é sofrido conseguir 900 na redação, como que você batalhou para isso. E às vezes você fala, nossa, pelo menos aqui em casa, às vezes eu falava, nossa, eu tirei 900. Nossa, você podia ter tirado 1.000, né? O que você errou? Eu ficava assim, gente, eu lutei pra conseguir 900. Me dá parabéns aqui por isso, sabe? Mas é porque as pessoas, elas não sabem como que é difícil conseguir essa nota, como que é difícil você ir bem em matemática. Elas não têm noção disso. Então, às vezes você conta e a pessoa acha normal, ou então acha que você deveria ter feito mais. Então, aprenda a se reconhecer e a ver o que é bom para você. Poxa, eu superei a minha expectativa, muito legal, eu fui melhor do que no simulado anterior.
Então, muito bom, muito legal. E outra coisa que eu quero falar é, vá, gente, na monitoria, ou então agora, né, deve estar tendo muita monitoria online, seja reconhecido por essas pessoas que estão ali tirando dúvida. Porque se você faz medicina, se você quer fazer medicina, você faz muito exercício, consequentemente você tem muitas dúvidas. Porque a pessoa que não faz exercício, a pessoa que não estuda, ela não tem dúvida. Se você estuda, se você faz exercício, consequentemente você vai ter muitas dúvidas. Então, assim, vá na monitoria, sabe? Seja reconhecido por essas pessoas. Você que, né, tá ali batalhando, tá estudando muito, que vai muito na monitoria, tem muitas dúvidas, todo mundo vai passar a te reconhecer, a te conhecer. Não, aquela menina que é medicina, por isso que ela vem aqui, ó, toda hora. E eles entendem isso, e é também o trabalho deles. Então, não tenha medo de fazer os exercícios, igual eu já falei aqui nesse vídeo, e tire suas dúvidas com os monitores. Bom, faça também as coisas que te mantenham com a mente limpa, com a consciência limpa. O que eu fazia, né? Eu era louca, assim, muito metódica. E aí eu gostava de ler toda a matéria da apostila, de tudo, sabe? Pegava o livro da apostila, eu ia lendo, né, com o decorrer do tempo, e acabava que eu lia tudo e fazia todos os exercícios, gente. Eu tinha muito, assim, métodos. E acaba que isso às vezes era muito sofrido pra mim, porque às vezes o tempo não dava e eu me desgastava muito pra eu conseguir fazer tudo. Você não precisa de fazer dessa forma, sabe? Cada um tem o seu jeito. Às vezes você entendeu bem a matéria na aula, não precisa de você ficar indo na apostila e vendo a mesma matéria de novo. Mas eu gostava de fazer tudo, de ler tudo e fazer todos os exercícios. E isso me deixava em paz, me deixava com a consciência limpa. Quando eu tava lá na prova, no dia do Enem, eu sabia que eu tinha estudado a matéria toda, que eu tinha visto tudo, então isso me deixava mais tranquila. Então faça coisas que te deixam mais tranquilo, que te deixam com a consciência limpa. E separe um tempo de descanso, gente, porque essa loucura de estudo é muito importante isso. O meu tempo de descanso era no sábado, eu não fazia nada no sábado, nem encostava em caderno, nem em livro, e era muito bom. Então separe também o seu tempo de descanso, o seu tempo livre, que você vai ter tempo de fazer outras coisas também, né? Que a vida não é só estudo, e isso é muito importante para aumentar o nosso rendimento também. O vídeo de hoje é isso, beijos e tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal.